Muito bem, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo, mais um conteúdo aqui para o nosso canal. Eu sou Antônio Sommelier e você está no canal Antwine, o maior e o melhor canal que vai te dar dicas sobre o mundo do vinho, sobre como você escolher, como apreciá-los e aprender um pouco mais sobre vinhos. No episódio de hoje, o vídeo preparado para você será sobre a uva Cabernet Sauvignon. Vamos falar um pouquinho sobre a sua origem, sobre o seu perfil de sabor, sobre o seu perfil de vinhos, dar dicas de algumas harmonizações, é claro. E no final do vídeo eu vou responder algumas perguntas que alguns internautas têm mandado para mim durante a semana, no decorrer dos assuntos que eu venho postando. Bom, fique com a gente até o final, que hoje você vai aprender um pouco mais sobre a Cabernet Sauvignon. Roda a vinheta! Muito bom, senhoras e senhores, nós estamos aqui hoje para mais um vídeo. Então, hoje nós vamos falar daquela queridinha, a famosa Cabernet Sauvignon, aquela uvinha que vem estampada nos rótulos, que nós estamos bem acostumados e familiarizados de apreciá-la. E hoje nós vamos falar dela, sua origem, perfil de sabor, um pouco dos vinhos, Primeiro, antes de mais nada, vamos entender e compreender que a Cabernet Sauvignon ela é uma uva que ela nasceu na região de Bordeaux, na França. Ela tem esse nome justamente porque ela foi o resultado do cruzamento da Sauvignon Blanc, que é uma uva branca, junto com a Cabernet Franc, que é uma uva tinta. A junção do DNA das duas uvas nasceu a Cabernet Sauvignon, que hoje ela é muito difundida, ela é muito plantada no mundo inteiro, devido às grandes navegações, às explorações históricas que nós conhecemos. Sempre alguém aí levou uma mudinha de Cabernet Sauvignon contigo, então ela saiu da França, ela foi para alguns países da Europa, viajou para a América do Sul, foi para a América do Norte, inclusive nós encontramos hoje em dia excelentes Cabernet Sauvignons da região do Vale do Napa, que é nos Estados Unidos, na Califórnia. E na América do Sul, claro, que ela também é bem plantada, se adaptou muito bem, que entrega vinhos maravilhosos. O perfil aromático que a Cabernet Sauvignon possui nos vinhos, que ela entrega nesses vinhos, normalmente na questão de aroma e um leve toque no paladar, nós conseguimos sentir uma boa estrutura, vinhos com um corpo de médio para encorpado. Dificilmente você vai encontrar um vinho leve feito com Cabernet Sauvignon, mesmo que ele seja leve, que ele aparente, ser um vinho mais leve, ele vai possuir taninos mais presentes, ele vai ser um vinho com uma acidez um pouco mais sobressalente, e ele vai ser um vinho que vai acompanhar perfeitamente suas carnes, No primeiro momento que você servir o vinho, que você colocar ele na taça, que você for fazer a primeira análise dele, que é a análise olfativa, por exemplo, assim, claro, logo depois que você fizer a análise visual, esse vinho ele vai te apresentar alguns aromas como cassis, ameixa, cereja, dependendo do produtor, um toque de tabaco, um pouco de carvalho, se por algum acaso esse vinho ele passou, teve uma presença de madeira, teve um amadurecimento, um barril de madeira, ele costuma apresentar esse perfil aromático. Na questão do envelhecimento da Cabernet Sauvignon, normalmente, por ele ter um grande potencial de tanino e também produzir vinhos um tanto quanto alcoólicos, normalmente esses vinhos têm um potencial de guarda muito longevos. Até mesmo os vinhos mais jovens, você pode guardar aí por uns 2, 3 anos, que ele vai ficar interessante ainda na garrafa. Mas claro, se for falarmos dos grandes vinhos da região de Bordeaux, você pode ter vinhos que você pode guardar por 5, 6, por 7, 8, alguns até por 10, 15 anos. Vai depender muito do vinho, é claro. E se ele tem realmente o potencial de guardar por tudo isso. Porque às vezes você pode pegar um vinho mais jovem. Ah, mas esse vinho de Cabernet Sauvignon, deixa ele guardado por um período um pouco maior, e quando você abrir a garrafa ele não está adequado para consumo. Então é sempre interessante você verificar junto no site do produtor, ou até mesmo um sommelier que te vendeu o vinho, para você saber se pode ou não guardar aquele vinho por um longo período. Uma outra curiosidade sobre a Cabernet Sauvignon é sobre suas principais regiões produtoras. Assim como a Chardonnay, que é uma uva branca, ela se espalhou muito pelo mundo, a Cabernet Sauvignon não é diferente. Ela foi levada, ela se espalhou pelo mundo depois que foi descoberta na região de Bordeaux, mais precisamente na região de Cahors. E aí, a partir dela, foi plantada em diferentes regiões. Hoje em dia, nós encontramos as principais regiões como sendo Bordeaux, na França, a região do Chile entrega bastante vinhos com essa cepa. A Argentina também está aí disparada na produção dos vinhos de Cabernet Sauvignon, e nos Estados Unidos. E claro que
cada um desses países, cada um dessas regiões produtoras, elas conseguem nos entregar perfil de vinhos com a mesma cepa, só que com algumas características bem diferentes. Como assim, Antônio? Por exemplo, se nós formos pegar um Cabernet Sauvignon da região do Vale do Napa, que é na Califórnia, nós podemos ter vinhos super ricos, frutados, vinhos bem aromáticos, com excelente corpo, redondos, equilibrados, mas uns vinhos mais presentes em paladar, vinhos mais robustos. Se vamos pegar, por exemplo, um vinho australiano dessa mesma cepa, você já vai encontrar um perfil de Cabernet Sauvignon mais aromático, nem com tanto corpo, mas um perfil de aroma mais sobressalente. Assim como na Argentina. A Argentina, por ser uma grande produtora e por ter um fácil acesso dos vinhos aqui no Brasil, então geralmente você vai encontrar com um custo-benefício muito melhor. E vale muito a pena também provar os vinhos da mesma cepa, de diferentes países, de diferentes produtores, para que você consiga entender a diferença dentre um Cabernet Sauvignon e outro, né? E assim você vai conseguindo perfilar o seu paladar. Uma curiosidade muito interessante também é sobre a sua harmonização. A Cabernet Sauvignon ela tem um perfil de vinho que ela consegue combinar perfeitamente com queijos maduros, com pratos ricos em molhos, com carnes vermelhas em geral por conta da sua concentração de tanino e seu teor alcoólico. Alguns pratos como, por exemplo, um prato típico italiano que eu gosto muito, que é o famoso carbonara. É possível sim fazer uma apreciação da Cabernet Sauvignon com esse prato, inclusive porque a Cabernet Sauvignon também é plantada na região da Toscana, ela faz parte ali do famoso corte dos vinhos super toscanos, e é uma uva bem versátil, você consegue harmonizá-la com praticamente todos os tipos de carnes, com quase todos os tipos de queijos e com muitos outros pratos, né? Dependendo do cardápio, dependendo do jantar ou do almoço que está acontecendo no dia. Bom, agora que nós já entendemos um pouquinho sobre a Cabernet Sauvignon, agora que nós já vimos de onde que ela veio, qual que é o perfil que ela entrega, vamos agora então responder algumas perguntas, que talvez a pergunta que eu tenho aqui para poder responder talvez seja a sua dúvida. Né? E se caso você ficar com alguma dúvida ainda, coloque aqui nos comentários pra gente que eu vou respondendo para vocês no decorrer da semana conforme eu for postando novos vídeos, né? Então, vamos lá? Então agora nós vamos responder aqui algumas das principais dúvidas que alguns internautas mandou aqui para mim, né, no inbox. Alguns também me mandam no chat do Instagram ou até mesmo em comentários de posts que eu venho fazendo. Né? E aí eu separei algumas principais questões aqui para poder passar para vocês. Vamos lá. A primeira que eu achei interessante, achei muito interessante, o João colocou assim: Antônio, tudo bem? Eu tenho seguido aqui o seu canal, seu canal no YouTube e tudo mais, né, tal, e vi que você estava fazendo postagem sobre vinhos e eu queria tirar uma dúvida. A dúvida dele é a seguinte: como devo armazenar um vinho de Cabernet Sauvignon, um vinho feito com Cabernet Sauvignon? Ele colocou aqui que ele aprecia bastante, né, que ele tem tomado bastante, ele tem dúvida de como armazenar. Bom, João, é o seguinte, assim também para vocês que estão em casa. Independente da uva sendo tinta, né, aliás, da uva tinta, né, nesse caso, independente do vinho, a posição mais correta de se armazenar o vinho seria ele com a garrafa deitada, sempre com a garrafa deitada. Por quê? Porque o líquido ele vai umedecer a rolha, ela vai dar uma leve estufada naquele bocal da garrafa e vai impedir a passagem de oxigênio, evitando assim que o seu vinho oxide. No caso de temperatura, se a região que você mora for muito quente, você pode armazenar o seu vinho até mesmo dentro da geladeira, na parte inferior onde você coloca frutas e legumes, dentro daquela gaveta. Porque ali não é tão frio, né, a ponto de acabar destruindo ou até mesmo mudando a estrutura do vinho, mas também não é tão quente, então vai fazer com que o seu vinho tenha aí um tempo de vida bem interessante para quando você for apreciá-lo. Né? E se, claro, se você armazenar o seu vinho dentro de uma geladeira, no momento de guarda, caso você não tenha uma adega, no momento do consumo, eu sugiro que você tire a garrafa pelo menos uns 15 a 20 minutos antes do consumo para que ele se equilibre com a temperatura e chegue na temperatura ideal. Aqui, essa é interessante. O que significa reserva no vinho Cabernet Sauvignon? Interessante, porque a palavra reserva, ela já é mais ligada à qualidade e à produção do vinho, né? Aqui nesse caso, o que é reserva? Isso. Dependendo da região, a palavra reserva ela pode indicar não só o tempo de amadurecimento em madeira, como o tempo de amadurecimento em garrafa e o nível de teor alcoólico. Né? Isso vai depender muito se o vinho for europeu ou da América do Sul. Se ele for europeu, geralmente a palavra reserva indica que o vinho tem passagem em madeira.
né, independente da sua região. A legislação pede que para vir estampado aquele nome no rótulo seja reserva, gran reserva, né, enfim, ele precisa ter tido um estágio em barricas antes de ser engarrafado e antes, claro, dele ir para venda. Já os vinhos sul-americanos, a palavra reserva, ela pode indicar tanto que do seu teor alcoólico, né, fazendo uma referência sobre a qualidade do vinho, quanto o tempo de passagem em madeira. Mas você pode ficar tranquilo que, independente dele ser um Cabernet Sauvignon ou não, a palavra reserva indica um vinho de qualidade, um vinho mais profundo, um vinho que teve envelhecimento em madeira, e é um vinho que vai te trazer uma excelente experiência, né? Fica essa dica. Vamos aqui para mais uma? Ó, tem uma interessante aqui. Qual que é a temperatura ideal para servir um vinho de Cabernet Sauvignon? Bom, vamos levar em consideração que o Cabernet Sauvignon é um vinho tinto, né? O vinho, o tinto nesse caso, você não pode tomar ele muito gelado, mas também não pode tomar ele numa temperatura muito alta, né? Vamos entender que o Cabernet Sauvignon, assim como qualquer outra uva, você vai poder tomá-lo em uma temperatura beirando 15 a 18 graus. Se você, por exemplo, mora numa região que é muito quente, você pode sim deixar o seu vinho até mesmo num balde com gelo um pouco mais rápido para ele baixar mais a temperatura, para que na hora do serviço ele esteja na temperatura correta. Mas se o lugar que você mora esteja muito frio, já exclui a necessidade de um balde com gelo, né? Deixa somente o vinho na adega ou naquela geladeira, como eu havia mencionado, para você poder fazer o seu serviço. E aí você consegue apreciar o vinho e conseguir entender todas as características dele. Bom, senhores, agora que nós já entendemos um pouquinho sobre a Cabernet Sauvignon, de onde que ela veio, qual que é o perfil aromático, o que os vinhos costumam entregar, faz o seguinte, segue a gente aqui no canal, ativa aqui o sininho para você ficar sabendo quando, né, e qual momento. Calma. Bom, senhores, agora que nós já sabemos o perfil aromático da Cabernet Sauvignon, agora que nós já conhecemos um pouco mais sobre essa cepa, faz o seguinte, segue a gente aqui no canal, clica no sininho, deixa seu comentário, compartilha esse vídeo para que esse conteúdo chegue para mais pessoas, assim mais pessoas fiquem sabendo sobre as novidades do mundo do vinho e fiquem também sabendo sobre as novidades aqui do canal. Eu sou o Antônio Sommelier, hoje foi um prazer estar contigo e falar da Cabernet Sauvignon. Eu espero que eu tenha te ajudado e que agora você aprecie seus vinhos de uma outra maneira, até mesmo mais rica. Um beijo e nos vemos no próximo vídeo.